Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os ilustres colegas desta mesa de apresentação do livro, cumprimentar o público, cumprimentar todos os autores que não estão aqui e que gostariam de estar, vejo um ou outro, mas que não estão todos. Cumprimentar os meus colegas de direção, enfim, e todos aqueles que no futuro irão ler este livro. Aqui fica também o meu cumprimento e o desejo de que tirem proveito dele. Gostava de fazer também um agradecimento muito particular à Mónica, que eu não sei onde é que ela está. Está ali. À Mónica Belo, porque foi e é um pilar nesta obra e nas duas anteriores que foram lançadas. Neste momento temos 240 pessoas participantes em 3 obras, portanto uma primeira por Portugal, uma segunda sobre sustentabilidade, esta terceira sobre competitividade e crescimento, e queremos obviamente continuar a coleção e continuar a chamar a sociedade civil, chamar vozes que possam ser influentes, que possam dar a sua opinião sobre aquilo que é, digamos, o futuro em vários temas, ou o presente e o futuro em vários temas, ou também trazer alguma história, algum enquadramento e algum contexto sobre vários temas. Um dos temas quentes é o de hoje, tema incontornável, ou crescemos, não há outra hipótese para Portugal. Acho que estamos todos de acordo em relação a isto. Este livro vai estar, by the way, está à venda na feira e a partir de dia 13 estará em todas as livrarias. E, portanto, é crescer ou crescer e não temos alternativa. Falta-nos um conjunto certamente eu diria de dimensões, para não dizer outra coisa, faltam-nos um conjunto de dimensões para lá chegar, a esse crescimento sustentável. Falta-nos um conjunto de políticas, falta-nos um conjunto de decisões, falta-nos muita coisa. Nós posicionamos este livro a 3 níveis. Ao nível empresarial, crescer ao nível empresarial, crescer ao nível autárquico e crescer ao nível global como país. E, portanto, colocámos as questões a 3 níveis diferentes. Como é que é isto de crescer e ser competitivo numa empresa? Como é que é isto de crescer e ser competitivo numa autarquia ou numa região? E como é que é isto de crescer em termos globais nacionais? E, portanto, criando um posicionamento global internacional. Nacional para o internacional. Tenho comigo a Teresa Abcacis, aqui ao meu lado, ilustre representante da Galp, e não só, o Carlos Carreiras, que todos conhecem como Presidente da Câmara de Cascais, a Dalila Almeida, que é consultora na área, eu não sei se estou a dizer bem, mas na área de talentos, pessoas. Eu ainda posso ter aqui digamos, a linguagem atrasada dos recursos humanos, se calhar está errada. E o Martim Avilés de Figueiredo, que todos conhecem da televisão, mas que é administrador da Core Capital. E de outros lados. Muito obrigado a todos por estarem connosco. E eu começo com uma primeira pergunta para a Teresa, e que, aliás, é o introito do capítulo da Teresa no livro, que é o que é que tem em comum uma equipa de voleibol e a competitividade de uma empresa. É uma pergunta certamente interessante, porque a Teresa começou por escrever isto no seu texto. E para estar aqui, seguramente, uma explicação a dar-nos a todos nós entre este paralelismo entre a equipa de voleibol e aquilo que é o crescimento de uma empresa. Teresa. Isso é um contexto porque provavelmente alguns dos que estão a ouvir não leram o meu contributo ainda, e lerão, mas deu-se a coincidência de eu escrever este meu contributo no dia em que a seleção de voleibol de sub-20
foi apurada para o europeu, que aliás vai começar a ser jogado dentro de 15 dias em Itália, e que eu espero que todos aqui sigam esta equipa. É a primeira vez que uma seleção masculina de sub-20 de voleibol é apurada em Portugal para jogar um europeu, e a história de como se constrói uma seleção e de como se constrói uma equipa que tem um nível para jogar a competições europeias tem muito a ver com a forma como se preparam empresas para poderem competir nas grandes competições que as empresas têm, tanto a nível nacional como a nível internacional. Eu sou uma apaixonada por desporto, fiz desporto a minha vida toda, e isto é uma história pessoal que ela é explicada porque o meu filho mais velho joga nessa seleção, e portanto eu presenciei este apuramento com imensa emoção. Eu própria sempre trouxe o desporto para o meu trabalho, porque o que a disciplina, o rigor, o espírito de competição saudável e de construção do que precisamos para competir de uma forma saudável está muito presente no desporto, e sempre foi uma fonte de inspiração. Talvez o aspecto mais marcante e que cruza alguns dos contributos dos meus ilustres companheiros aqui na mesa, e que eu refiro na minha contribuição, é o tema do talento. O que é realmente marcante na forma como uma seleção se constrói, como uma empresa se constrói, é a aposta no desenvolvimento do potencial. Esta seleção de voleibol, mais do que ir buscar os miúdos que jogam bem, foi construída a ir buscar os miúdos que tinham potencial. Em voleibol, obviamente, que a altura é uma coisa importante, e, portanto, o que se procurou foi trazer as características certas para aquela equipa, para depois poder trabalhar de uma forma profunda, séria, muito rigorosa, com muita disciplina e com muito esforço e sacrifício por parte dos atletas, e eu vejo isso na primeira pessoa, no meu filho, conseguir desenvolver este talento. Portanto, uma das grandes alavancas que nós temos neste país, e o Sr. Presidente da Câmara de Cascais refere isso muito bem na sua contribuição também, que é a capacidade que nós temos de trazer pessoas com muito talento para este país, porque temos um dom enorme de ter um país fantástico. Pode ser uma das grandes alavancas da nossa competitividade e do nosso crescimento. Espero ter respondido à sua questão. Obrigado. Eu acho que sim. Acho que respondeu. Já lá vamos a outra questão que depois me ficou, mas pego aqui com a Dalila na questão do talento, porque escreve sobre talento, tanto quanto me recordo, um dos aspectos importantes foi a mudança de paradigma no mercado de trabalho e na forma como se posiciona o talento antes e depois da pandemia. Em que é que isto nos pode ajudar, de certa forma, a sermos mais competitivos e a crescermos? Porque é esse o ponto de honra. Sem dúvida, o talento é absolutamente essencial hoje em dia, e eu congratulo-me por todos os meus companheiros aqui terem posto a tónica no talento, com citações muito específicas a respeito disso, seja em relação ao talento, seja em relação ao conhecimento, à formação, ao desenvolvimento. Inclusivamente o próprio prefácio do ISCTE menciona isso, sem dúvida nenhuma, e o talento faz-nos de facto ser mais competitivos se pudermos captá-lo e retê-lo, coisa que está a ser difícil, bastante difícil no nosso país. Isso, por um lado, porque as nossas empresas são empresas de uma dimensão pequena, média pequena, que não podem oferecer desenvolvimento, muitas vezes. As carreiras, a ascensão das pessoas está mais ou menos tapada, digamos. Para não falar do aspecto salarial, que todos conhecemos, e enfim, daquilo que
leva a que o talento saia do nosso país cada vez mais, por não terem as possibilidades que têm lá fora, não as terem aqui dentro, e portanto é fundamental que as empresas, que é com quem eu lido no meu dia a dia, tenham essa percepção de que mesmo que não possam pagar salários tão competitivos como se pagam lá fora, há questões a terem atenção com o reconhecimento, com o desenvolvimento das pessoas, a aposta na formação das pessoas, no desenvolvimento do seu percurso dentro de uma empresa, que não tem necessariamente de ser um percurso vertical, pode ser um percurso de projetos diferentes, de experiências diferentes, enfim, uma progressão horizontal que pode acontecer, e isso é que nos pode tornar, ou pode tornar as empresas mais competitivas. E, aliás, vemos isso todos os dias. Porque é que as pessoas saem de uma para a outra? Porque a outra é mais competitiva, sem dúvida. Obrigado. Eu pegava aqui numa coisa que o Martim escreve, no argumento bomba-relógio. Estamos perante uma bomba-relógio, e um dos argumentos para a bomba-relógio é precisamente a dimensão das empresas, de que a Dalila falava. Como é que se faz crescer uma empresa, Martim? Coordenar aqui a eficiência do ligar e desligar o microfone. Obrigado. Também dizer olá a todos que estão aqui junto, a quem eu me juntei, e a toda a audiência. De facto é muito... e dar os parabéns ao Executive Education por este livro. Sei de certeza que algumas das pessoas que nos estão a ouvir estão a pensar, bom, mas diagnósticos somos todos de facto muito capazes de fazer, e o país é bastante pródigo, e nós todos, enquanto habitantes deste país, somos muito pródigos em diagnósticos. Normalmente falta aquele pequeno gatilho que permite que as coisas passem do livro à prática, das nossas ideias, das nossas convicções. E esta pergunta que o José Crespo Carvalho faz é crítica. E toda a gente sabe isto, é um diagnóstico que está feito. Provavelmente aqui as pessoas não têm todas a mesma noção. 90% das empresas portuguesas são microempresas, com menos de 6 trabalhadores. Representam 16% do volume de negócios. Portanto, são uma pequena migalha onde está uma parte muito substancial do tecido económico. Depois, o grande volume de negócios em Portugal, do nosso PIB, vem das PMEs, as pequenas e médias empresas, que só representam 10% do total de empresas em Portugal. Depois, os outros 40% do volume de negócios vêm de empresas como a Galp, que a Teresa aqui muito bem representa, que valem 0,3% das empresas. As empresas grandes são 0,3%. Aí há estratégias de retenção de talento, aí há um conjunto de mecânicas bem pensadas, bem desenhadas, para que essas empresas sejam eficientes, gerem valor, ainda que representem 40% do volume de negócios, as grandes, e, portanto, toda a economia portuguesa está nas PMEs. De facto, a gente está fartos de ouvir falar nisto, e é aí que está. E o que acontece nas PMEs? 36% destas empresas não geram resultados sequer para pagar os custos financeiros. E, portanto, são empresas com uma deficiência enorme de capital, não têm acesso a capital, e com constrangimentos exigentíssimos do ponto de vista de tesouraria. Até podem ter encomendas, mas depois não têm dinheiro para comprar a matéria-prima que precisam para servir essas encomendas. E às vezes vimos todos na televisão reportagens de trabalhadores, coitados, numa situação difícil à porta das fábricas, a dizer há encomendas. O problema da fábrica não é a sua viabilidade económica, é a sua viabilidade financeira. E quando nós olhamos para isto, sabemos que depois o talento, e termino rapidamente, é chave, porque 28% das empresas, dos gestores das empresas portuguesas têm formação universitária. Todos os outros têm menos de 9 anos de escolaridade obrigatória. Isto não é um defeito em si mesmo, mas há um conjunto de práticas de gestão modernas, um conjunto de abordagens aos desafios que a gestão das empresas portuguesas, das PMEs, não tem. E, portanto, quando é posta perante desafios, não sabe o que fazer na maior parte dos casos. Sabe vender, mas depois não sabe gerir.
E é aí que é absolutamente crítico nós pensarmos em 3 variáveis, e é isso que eu tento contribuir modestamente neste excelente livro que aqui está, que é, temos que trazer capital rapidamente a estas empresas. Como é que isso faz? Não podemos ir bater à porta do Estado apenas. Portanto, temos que criar uma dinâmica forte em Portugal de capital de risco. É evidente que eu estou a falar em causa própria, eu sou sócio de uma sociedade gestora de capital de risco, portanto já deixei as televisões e os jornais há uns anos largos, e o capital dos privados está disponível para investir num conjunto de empresas. Portugal é o país da Europa onde o capital de risco menos pesa na economia. A Hungria, um país parecido, são 4 vezes superior a Portugal. Isto foi um estudo que o ISCTE fez, eu faço parte também da Associação Portuguesa de Capital de Risco, um estudo muito bem feito, aqui coordenado por José Crespo de Carvalho. A média da União Europeia do peso do capital de risco na economia é 19 vezes superior à portuguesa. Em Espanha são 7 vezes e meia maior do que Portugal. Portanto, eles já perceberam que é preciso trazer dinheiro para a economia. E quais são as 2 outras variáveis que o capital de risco traz? Gestão, porque põe o seu dinheiro naquelas empresas e, portanto, vai geri-las e vai corrigir todos esses defeitos que existiam antes, e dentro da gestão está a retenção de talento, está a capacidade de trazer os mais dotados para aqueles desafios, e liquidez. A célebre tesouraria, que é o que estrangula mais de metade das empresas portuguesas, em que 42% não gera resultados líquidos positivos. E, portanto, na nossa perspectiva, talvez um pouco enviesada, porque é onde temos a nossa vida e o nosso dinheiro, é aqui que está o desafio, e um dos caminhos para sairmos rapidamente daqui e gerarmos automaticamente competitividade é o capital de risco ganhar um peso muito maior na economia portuguesa, que hoje não tem. Obrigado, Martim. Há seguramente dois temas que nascem desta primeira passagem. Um deles é o talento e o segundo é capital. E eu passo aqui ao Carlos Carreiras porque ele tem uma frase no texto que escreve que diz: o talento atrai capital, mas o capital não atrai necessariamente talento, ou o contrário. Enfim, o talento atrai capital. É possível identificar ou verificar isto ao nível de um território? Boa tarde a todos. Agradecer o convite ao ISCTE para ser uma das 71 vozes e também à Leia para estar hoje aqui presente. Eu estava aqui a ouvir os meus, e cumprimentar também os meus colegas aqui de painel, estava a ouvir e tenho para mim o seguinte, e nomeadamente na introdução, falta muita coisa, e nomeou aqui um conjunto delas, mas penso que não nomeou as mais importantes. Que é, primeiro, nós não somos um povo que saiba definir estratégia, não adequamos as organizações em linha com a estratégia que for definida, e depois somos pouco ambiciosos e chutamos pouco à baliza, ou seja, concretizamos pouco. E quando eu digo que o talento, de facto, consegue atrair capital, e que o capital não necessariamente tenha que conseguir atrair talento, porque também pela minha própria experiência de vida, de facto, se nós assumirmos que o capital é no sentido de que pode pagar mais ou pode, com isso é uma questão de preço, e eu passei várias fases na minha vida, e nomeadamente esta em que estou agora, em que mudei e assumi desafios que não foi certamente pelo dinheiro, portanto, ou seja, antes pelo contrário, de facto temos essa perspectiva. O que eu considero, e costumo dizer isso, e muito da estratégia que se desenvolveu a nível do território em Cascais, teve a ver com o seguinte: eu há uns tempos atrás, quando assumi funções executivas na Câmara, reuni um conjunto de jovens e pus a pensar com uma única pergunta. Era: o que é que os outros fizeram, os outros países fizeram, que Portugal não fez, e o que é que Portugal fez de mal, o que é que os outros países fizeram de bem, e o que é que Portugal fez de mal que os outros países necessariamente não fizeram. Eles andaram lá em grandes discussões, não vou aqui falar sobre todo o que saiu, o produto que saiu dessa reflexão, mas no final eles disseram: olha, isto dá 2 caminhos. Um caminho é massificar, portanto, ou seja, pessoas, era, digamos, a teoria dos 3 Ps, e depois dessa massificação há de nascer e surgir qualquer coisa. A outra teoria
é a teoria dos 3 T's. Talento, tecnologia e tolerância. Portanto, os territórios que conseguiram captar talento, tecnologia e tolerância foram aqueles que mais se desenvolveram. E isto é uma teoria de um pensador que eu não conhecia até à época, e depois hoje em dia sou um dos maiores fãs, que é Richard Florida, é um norte-americano, responsável pela Hora dos Territórios, entre muitas outras, e que de facto foi aí que nós seguimos, porque do ponto de vista de projeto político, nós estávamos em antítese a um projeto político anterior a nós, de massificação, e evoluímos por esse caminho dos 3 T's. Por deformação profissional, achei que tinha que haver aqui uma marca distintiva, e então transformei a teoria dos 3 T's na teoria dos 3 C's. Conhecimento, cultura e a própria competitividade dos territórios. E é isso que temos vindo a desenvolver. Enfim, na minha avaliação, que não é independente, não é isenta, temos vindo a desenvolver bem. Também, se for pela avaliação, se servir pela própria medição de votos, que é o nosso mercado, é votos, também tem estado a funcionar bem, porque tem sempre vindo em crescendo, e nomeadamente com resultados históricos nas últimas eleições. Portanto, de facto, nós temos que ter esta percepção. Aliás, a assinatura da Câmara Municipal de Cascais é tudo começa nas pessoas. E é ter esse o foco. De facto, não há nenhuma outra razão para se estar na política se não se tiver o interesse das pessoas em primeira linha. Se isso acontecer, se tivermos uma boa estratégia, se tivermos ambição, se depois organizarmos a organização para o pleonasmo de acordo com essa estratégia, os resultados vão começar a aparecer, e de acordo com essa ambição. E tenho conseguido, de facto, reunir-me de quadros que não vão para trabalhar connosco pelo dinheiro, porque não se paga bem. Aliás, há um dado que eu tenho: quando assumi estas funções executivas, tinha um conjunto de pedidos para saírem da Câmara Municipal de Cascais requisitados para outras entidades públicas, e neste momento o meu problema é travar todos aqueles que querem vir de outras entidades públicas, porque isto, quem conhece a nível de contratação de recursos humanos, é a parte mais fácil de recrutar. Tenho um grande número de cunhas para saírem dos sítios onde estão para virem trabalhar para a Câmara de Cascais. E, portanto, essa é que baseia um bocadinho aquilo também que eu estou a dizer aqui, aqui no livro que tentei colocar. De facto, nós temos que dar atenção às pessoas, mostrando-lhes uma estratégia bem definida, mostrando-lhes ambição. Muitas vezes eu faço algumas palestras nas escolas, porque isso também é, digamos, a nossa matéria-prima mais rentável, porque são aqueles que têm a ver com rentabilizam mais no tempo, não é? E dou-lhes sempre um exemplo, pergunto-lhes, vocês não sei se conhecem, um rapaz que nasceu no meio do Atlântico, portanto numa ilha, com muito pouca formação, a própria família não tinha grandes posses, e depois se transformou no melhor do mundo, não é? Que é o Cristiano Ronaldo, não é? E, portanto, de facto, claro que toda a gente conhece, não é? Mas aí fizemos uma coisa que é o que me serve para dar o exemplo. Nós conseguimos identificar coisas que em Portugal é difícil, nós não somos bons a fazer isso. Identificar o talento, captar depois o próprio talento, e o Cristiano Ronaldo foi captado. Achamos que se tivermos um bocadinho de talento já não precisamos de mais nada, não precisamos de formação, não precisamos de nada mais. O Ronaldo veio, perdoem-me aqueles que vão discordar de mim, mas veio ainda para a melhor escola de formação na área dele para o continente, e depois a partir daí teve ambição e tem capacidade de sacrifício. Isso os portugueses têm, não é? Portanto, de facto nós temos que ter aqui uma abordagem diferente. Foi nesse sentido, e dentro desta estratégia que há pouco estava a dizer, de captar talento, fixá-lo e desenvolvê-lo, que foi todo o movimento que temos vindo a fazer junto às universidades, para captar as universidades, para captar a academia, também para Cascais, e portanto reforçar, para além do ensino politécnico que tínhamos em Cascais na área da saúde e na área da hotelaria e turismo, captámos agora também na área de economia e de gestão, captámos na área do direito e captámos também na área da medicina. E, portanto, estamos permanentemente a tentar captar e a criar condições para que mais
universidades venham para o conceito de Cascais e depois com o efeito que eu imaginava no início, mas que hoje já ultrapassou em muito aquilo que eu perspectivei inicialmente, porque depois tem um efeito multiplicador absolutamente extraordinário. E, portanto, há de facto que apostar nesta captação do talento, mas para isso temos que ter uma estratégia que leve a que se possa captar esse mesmo talento. Eu aproveito para lhe fazer uma pergunta. Obviamente que eu no início não esgotei, e nem era a minha intenção, as dimensões todas que são necessárias para crescermos, ou para sermos competitivos e crescermos. Uma delas é seguramente a estratégia, que devemos acrescentar aqui, mas há uma pergunta que eu ao longo da vida vou passando por ela várias vezes e que nunca consegui resposta, e pode ser que aqui cheguemos a alguma conclusão. É por causa de uma má estratégia ou por falta de implementação de uma estratégia? Agora, aqui estou enquanto representação, digamos, de entidades públicas. Eu penso que entidades públicas, seja a nível do Governo Central, seja a nível do Governo Local ou de outra natureza, começa por não haver uma estratégia. Aliás, nós reparamos nisso, mesmo nos próprios governos, e aqui é geral em todos os governos, não é só no atual, também já governos que tiveram a participação do partido em que eu milito, muitas das vezes muda o ministro e muda a estratégia. Quer dizer, nós não somos depois consequentes, quer dizer, não andamos numa estrada, enfim, muitos dos que estão aqui certamente têm carta de condução, percebem isto. Se nós formos a conduzir numa estrada em linha reta, a probabilidade de ter acidentes é pequena, não é? Se entrarmos depois a fazer truques e andarmos às curvas, a probabilidade de nos despistarmos é muita. Podemos ser melhores ou piores, ou seja, despistamos-nos na 18ª curva, no 18º truque, ou apenas logo no primeiro truque, se não formos tão profissionais quanto isso. Portanto, eu acho que, acima de tudo, falta uma definição de estratégia, falta que essa estratégia depois seja consistente, portanto, ou seja, não anda a mudar a toda a hora, e depois falta acrescentar ambição, que muitas das vezes nós ficamos, prefaziando agora também o nosso Primeiro-Ministro, ficamos muito pelo pouquinho, não é? Portanto, ficamos satisfeitos com o pouquinho, não somos exigentes de querer mais, e portanto eu acho que acima de tudo é que falta estratégia. Martim, volto às pequenas empresas e peço à Dalila e à Teresa também que comentem. Falta estratégia, falta implementação da estratégia, como argumento adicional a capital, a talento, enfim, a uma série de dimensões que já aqui discutimos. E como é que se resolve este problema? Porque interessa-nos pôr-nos do lado da solução e não necessariamente dizermos, bom, ok, falta estratégia. Como é que nós vamos resolver o problema da falta de estratégia, não é? Certo. Acho que vale a pena recuperar o exemplo que a Teresa deu no princípio, que eu também não conhecia e já tinha lido no texto da Teresa. Esta ideia de que o voleibol se joga com pessoas altas, não é? Que a Teresa explica bem. E Portugal não tinha pessoas altas. Eles, em vez de irem procurar os mais altos que já jogavam voleibol, foram procurar altos. E depois ensinaram-nos a jogar voleibol. É isto que a Teresa conta, não é? E, portanto, eu acho que esta é a melhor resposta. O que é preciso é implementar uma estratégia como esta. Precisamos de gente mais alta. Eu não jogo voleibol, mas isso eu ensino. A altura é que eu não sou capaz de lhe dar. Não é? Pronto. E nas PMEs, de facto, o que se tem ou o que se vê é uma deficiência muito grande de gestão, porque as pessoas mais empreendedoras que fizeram um conjunto de empresas, sobretudo na indústria portuguesa, em Portugal, têm agora 60, 70 e mais anos, e portanto não tinham uma formação académica como aquela que se exige agora, portanto não custa muito mudar isto. A questão é como é que se muda, não pode ser um decreto governamental que diz agora muda a gestão destas empresas. Na nossa perspectiva é através de investimento nestas empresas, porque, como eu dizia, elas não têm um problema de viabilidade económica, muitas delas têm uma coisa que eu também conto aqui no livro, que é o saber fazer, e há um economista inglês muito conhecido chamado Alvin Young, que em 91 já escreveu sobre isto, que é, as economias não podem, de repente, deitar fora tudo o que sabem fazer. Porque a diferença que está, vamos imaginar, lança-se uma nova inovação, um iPod, quando o Steve Jobs lançou o iPod. É preciso aprender a fazer eficientemente aquele iPod. E as pessoas até lá sabiam fazer muito bem gravadoras de cassetes. E o tempo que leva a fazer eficientemente um iPod é o tempo que a economia leva
a ter tanta rentabilidade quanto tinha com os cassetes. E, portanto, é preciso perceber exatamente onde é que Portugal é competitivo na indústria, isso também está identificado, é sobretudo na manufatura, nas peças que não são tão competentemente feitas em economias de mão de obra mais barata, e em que a nossa, sendo ainda competitiva, e esperemos que o salário mínimo continue a subir, sendo aí o salário médio continua a ser competitiva, nós fazemos muito bem isso. Se, por exemplo, só apostarmos em startups, será uma estratégia errada, porque depois a nossa economia vai demorar um conjunto de anos a aprender a fazer aquilo. Portanto, o aprender a fazer e manter essa aprendizagem é a chave. E termino. O fundo que nós criamos com os meus sócios, eu e os meus sócios, chama-se Core Restart. Core de reestruturação corporativa e Restart, porque estas empresas precisam de um restart, não precisam de ser novas, precisam de gestão, de capital e de foco, capacidade de implementação de uma estratégia. Aquilo que nós levamos normalmente para estas empresas é uma nova gestão e uma lógica de, para usar um inglesismo, ou tentando evitar o inglesismo, de gestão de processo, de gestão de processos, que os obriga a seguir metas, compromissos, objetivos que se vão medindo, não se acerta sempre. Olha, falhou, mas ao fim de 3 meses já percebemos que falhou e corrige-se. Honestamente, acho que é só isto. Eu tenho para comigo que estratégia é escolha, ou seja, nós temos que escolher entre opções, ou escolher os mais altos e ensinar-lhes, ou escolher aqueles que já sabem. São caminhos diferentes, seguramente. Estratégia é escolha, mas temos que ter opções para essa escolha, porque senão não há estratégia, há apenas uma estrada a percorrer e ponto, parágrafo. Há 40 anos atrás, estava eu sentado numa sala a ouvir o Sr. Porter dizer que nós temos que fazer escolhas. Ou seja, não podemos ser bons em tudo, temos um conjunto de clusters nos quais temos que apostar e que serão aqueles que, previsivelmente no futuro, irão dar mais valor, acrescentar valor àquilo que é o nosso país. Concordam com esta ideia de especialização ou há uma certa, bonomia no espaço, para não dizer outra palavra, em que eu vou pondo dinheiro em tudo, nomeadamente em termos de políticas públicas, e isto é transversal a vários governos, vou pondo dinheiro em tudo para não me comprometer com nada, e isto vai passando e nada é de facto estrutural e estruturante neste país. Em relação ainda à estratégia, independentemente de existir ou não existir estratégia, quando ela existe e no meio das empresas, que é o meio onde eu me movo e é desse que posso falar, a questão, o maior problema é essa estratégia não ser comunicada e não ser comunicada de uma maneira eficaz, porque pode existir uma estratégia bem definida, interessante, e uma estratégia que seja eficaz, mas se não for comunicada e se todas as pessoas de topo até abaixo não souberem qual é o seu papel para a consecução dessa estratégia, ela pode ser muito boa, mas não tem efeitos práticos. Se nós perguntarmos a uma pessoa hierarquicamente na base, qual é a estratégia da empresa, qual é o seu papel para isso, muitas vezes não sabem, ou a maioria das vezes não sabem isso. Ela não é comunicada e as pessoas não sabem para onde, o que é que estão a fazer sequer e porquê é que estão a fazer. Já em relação à outra questão que coloca, de podermos diversificar as apostas, eu penso que esse relatório do Porter indicou bastantes caminhos que estamos neste momento, ou começaram a ser seguidos, nomeadamente em relação ao setor do turismo, e tardiamente. Teresa. Depois passo a palavra ao público. A seguir, deixo de fazer perguntas e são os meus amigos que fazem.
Bom, eu estou totalmente de acordo que se temos que escolher entre o problema está na definição da estratégia ou o problema está na execução da estratégia, eu acho que nós temos um problema muito maior de execução da estratégia do que de falta de estratégia. Ao nível das grandes empresas, claramente o desafio é um desafio de execução. E para isso voltamos sempre ao mesmo, precisamos de talento e precisamos de uma coisa que o Carlos Carreira chama ambição e eu chamo outra coisa, que é coragem. E muitas vezes falta-nos porque gerimos medos, porque gerimos cargos que não queremos perder ou porque gerimos agendas pessoais, temos medo de fazer coisas que temos que fazer. Eu, por exemplo, acho que neste momento nós temos que reforçar a administração pública com um conjunto de recursos que são fundamentais para fazer processos críticos que este país precisa, e eu trabalho no setor da energia e, portanto, o tema das renováveis e do licenciamento das renováveis é claramente um tema que precisa de recursos e é preciso essa coragem para recrutar. Eu giro equipas e muitas vezes também me vêm pedir a medo, e o Carlos Carreiras também falou disto, o recrutamento de pessoas é um tema penoso e vêm-me pedir a medo, mas posso recrutar? Claro que podes, se tu precisas das pessoas, se nós precisamos de fazer isto, então nós temos que ter a coragem de investir e vamos pôr as pessoas, mas muitas vezes fazemos a medo, fazemos a metade, e portanto uma estratégia que fazia todo o sentido e o sítio onde nós queríamos chegar faz todo o sentido, se nós ficarmos a meio deixa de fazer sentido. E portanto nós temos que pôr aqui as fichas, temos que pôr os recursos, temos que pôr as pessoas para realmente termos esta coragem. Em relação ao tema da especialização e de manter as opções em aberto, eu tenho um defeito de formação que gosto realmente de manter opções em aberto e acho que em muitos cenários nós temos que manter opções em aberto. Nós não sabemos como é que o futuro vai ser e nós temos que ter planos B e planos C. E se há coisa que os últimos 2 anos nos ensinaram é que a nossa capacidade de prever o futuro e de antecipar crises é muito, muito reduzida. E, portanto, nós mantermos algumas opções em aberto que podem não ser exatamente aquilo que, do ponto de vista estratégico, faz 100% de sentido, cada vez tem mais valor. No trading, eu já fiz trading e falamos muito da opcionalidade, o valor da opcionalidade, o valor de eu poder colocar uma carga em Lisboa ou no Porto. Isto, hoje em dia, tem um valor enorme. Nós termos opções no nosso portfólio de atividades ou de ativos que possamos ativar. Portanto, acho que a especialização é importante, mas também é importante manter as opções em aberto. Obrigado, Teresa. Eu gostava só de acrescentar aqui uma palavra que não foi ainda introduzida, foi indiretamente, com o talento, que é a educação, ou seja, nós de facto, e a Teresa começou por isso, ou seja, nós temos que formar e educar as pessoas, e recordo, para dar um número, que cerca de 50% dos portugueses não passam do ensino secundário, portanto, isto é uma calamidade para um país, e na comparação nós estamos em último no ranking europeu em termos de qualificações formais. Nós dizemos que temos as outras, que são as da vida, mas as formais para alguma coisa servem e na comparação saímos sempre a perder. E portanto acho que há aqui uma dimensão educacional fundamental que muitas vezes esquecemos e que é crítica para podermos, no fundo, criar talento nestas empresas, para poder escrever, desenhar uma estratégia e implementá-la, para deixarmos até opções em aberto que fiquem na cabeça das pessoas. Enfim, para uma série de coisas. Eu gostava de passar a palavra ao público, porque eu acho que nestas coisas não há nada melhor do que ter perguntas do público e não ser monopolizador daquilo que é uma conversa, ou devia ser uma conversa. Eu não estando numa aula, se os meus amigos ao fim de 1 minuto não levantarem o braço, eu indico alguém para falar.
E, portanto, o minuto está quase a acabar e eu vou indicar alguém para fazer uma pergunta. Pode ser? Fernando, diz-me lá qualquer coisa. Muito boa tarde a todos. É um prazer ter este painel aqui junto de nós. Obrigado, Zé. A minha relação com o Zé vem quando andávamos a estudar estratégias e coisas destas, não é? E eu tenho uma dúvida muito grande neste modelo. Gostei muito das palavras do Martim, aliás, acompanhei com grande preocupação, porque eu penso perfeitamente o mesmo. Nós precisamos de capital, eu sou financeiro e, portanto, isso de alguma forma ajuda a compreender essa visão. Mas eu tenho um problema que é as novas gerações, com base nos quadros competitivos europeus ou globais, que têm de atratividade e de experiências, criam, quanto a mim, uma dificuldade enorme naquela visão de, nos processos de motivação, dele não ser um processo de motivação pelo salário, poder ser pela carreira, poder ser por questões mais comportamentais, mais de contributo, e eu não sei como é que isso se faz. Gostava de ouvir a vossa opinião, porque como é que nós retemos talentos havendo um mercado aberto, como existe, havendo escolas, Carlos Carreiras, falou nisso, havendo escolas, e o Zé também, havendo escolas que se colocam neste momento nos rankings do Financial Times nos primeiros lugares mundiais e europeus, não é? E, portanto, com uma atratividade enorme. Como é que se faz a retenção de talentos num quadro com estas adversidades? Vá lá. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Eu dava aqui um exemplo. Eu sou muito de exemplos, aliás, como se pode ver por aquilo que escrevi no livro, e gosto sempre de ir a exemplos simples. E recentemente, muito recentemente, já há uma semana, deparei-me com uma conversa no LinkedIn, uma diretora-geral de um hotel, precisamente, fazia um desabafo muito, muito forte, muito aguerrido. Mas que geração é esta? Que geração é esta que não quer trabalhar? O meu problema neste momento é saber que vou ter não sei quantos clientes a entrar-me pelo hotel dentro e faltarem-me 5 pessoas em áreas específicas que ela mencionava. Ia por aí fora, que gente é esta que não querem trabalhar, o que é que querem fazer da vida, o que é que... E há uma pessoa, um profissional da área, que responde muito calmamente e que lhe diz: há meia dúzia de anos que trabalho no setor do turismo, sempre dei o meu melhor para todos os clientes, sempre gostei muito do meu trabalho, sempre quis muito fazer aquilo que estava a fazer, mas a dada altura foi impossível continuar. Chamaram-me para outro projeto. E nesse projeto, onde estou há uns meses, a quantidade de vezes que já reconheceram o meu trabalho, que já me disseram: está bem feito, é assim mesmo, vamos em frente, tens possibilidades aqui nesta empresa. Nunca me aconteceu isso na outra empresa onde estive. Ou seja, há aqui e eu vejo isso todos os dias. Vejo isso todos os dias nos meus clientes. As pessoas que são reconhecidas, e o reconhecimento não tem necessariamente a ver com o salário, embora o salário seja importante e vai ser cada vez mais, com os cenários que temos pela frente. As pessoas que são reconhecidas, que têm possibilidades de desenvolvimento, ficam.
captar o talento, está a falar de captar o talento. Bem, desde logo a empresa ou a entidade tem de ser atrativa, como dizia o Presidente da Câmara de Cascais, tem de haver uma atratividade na empresa, tem de ter tem de projetar uma imagem que consiga captar esse talento. Por exemplo, em relação à Galp, a Galp é uma empresa conhecida, se calhar muitas pessoas querem trabalhar na Galp, muitas pessoas querem trabalhar na Câmara de Cascais, muitas pessoas querem... é verdade. Agora, isso é um motivo de atratividade, porque há uma marca, há uma marca que já foi criada. Não é? Há uma marca, a Câmara de Cascais é uma marca, a Galp é uma marca. Agora, depois há que ser consentâneo com essa marca. Ou seja, quando a pessoa entra, e isso pode atrair pessoas, quando a pessoa entra, se a marca externa não corresponde à marca interna, há uma dissonância que causa a fuga. Percepções, não é? Exatamente. Mas essa atratividade da marca é importante. E estamos a falar aqui de entidades conhecidas, mas até podem ser mais desconhecidas, mas saber-se que naquela empresa, naquela organização, trabalha-se bem, reconhece-se, porque há depois também um passa-palavra, não é? Teresa. Deixa-me só aqui provocar, que é, eu percebo o ponto, nós estamos num mercado global de talento, mas isso é uma mega oportunidade, porque nós temos a capacidade de aceder a esse mercado de talento e trazê-los. E nós temos muitas vantagens para esse mercado. O trabalho remoto, e acho que todos sempre sabemos isto, o trabalho remoto trouxe para Portugal pessoas de empresas multinacionais, e essas pessoas escolheram viver em Portugal. Nós recrutamos no mercado internacional. Portanto, é verdade, vai ser difícil retermos os jovens em Portugal. Vai ser difícil. E eu tenho 4 filhos e eu acho que nenhum deles vai ficar em Portugal. Ou pelo menos não vai ficar toda a sua carreira em Portugal. Mas fazer parte de um mercado internacional tem mais vantagens do que desvantagens. Obrigado, Teresa. Eu estava a sentir-me aqui com 2 filhos também fora de casa, com 3 filhos e 2 fora de casa, entre aspas, fora de Portugal. Também sinto que a coisa começa a ser exportação de talento. Ou seja, nós de facto não conseguimos reter o talento nem nas pequenas, nem nas médias, nem se calhar nas grandes empresas. Muito provavelmente. Para férias, talvez. Né? Há seguramente uns atrativos que podemos utilizar. Alguém mais gostaria de colocar uma questão? Faço eu a seguir uma passagem para uma questão. Olá, boa tarde. Só colocar um outro ponto de vista, que é, nós temos uma geração de gestores com qualificações mais baixas e, neste momento, tem havido um grande investimento das novas gerações, que, portanto, têm, em média, qualificações mais elevadas. E a questão é como é que nós podemos, junto dos jovens que acabam os seus cursos superiores, nos diferentes graus, transformá-los em empreendedores. Ou seja, como é que nós podemos substituir esses gestores mais do passado? Alguns irão resistir, irão ser capazes de transformar os seus negócios, muitos não. Mas em relação à nova geração, como é que nós podemos provocá-los e treiná-los para serem os novos empreendedores, os novos gestores de empresas mais saudáveis, mais competitivas e mais globais? Só dar aqui um exemplo tentando responder. Quer dizer, o empreendedorismo é fundamental, sobretudo essa capacidade de entenderem o que é um negócio, o que é o risco. Agora, eles também fazem muita falta nas empresas que temos, essa malta toda nova, não é? Ouvimos aqui belíssimos exemplos, o mercado internacional, a Dalila falava, a empresa depois tem que ser capaz de responder àquilo que exige. Exemplos,
que é a melhor maneira às vezes de contar as coisas. Nestas empresas, uma das empresas que comprámos é uma empresa com mais de 100 anos, onde investimos mais de 100 anos. Como calculam, a empresa, que estava numa situação financeira muito difícil, tinha instalações também degradadas. Os refeitórios eram coisas antigas, as salas comuns eram coisas sem graça nenhuma. Portanto, nós nunca iríamos ser capazes de trazer engenheiros novos se o refeitório parecesse uma coisa soviética do século passado. E então faz parte também dessa estratégia renovar todas essas áreas para depois o talento, quando chegar, não se sentir desajustado. Depois, recrutar internacionalmente, trazer gente nova, faz imensa falta. Na fábrica, estamos a falar de fábricas, é muito difícil com trabalhadores mais velhos impor apenas com eles no chão de fábrica processos mais digitalizados, mais eficientes. Mas quando misturamos esses com mais novos, se forem só eles não carregam no botão. Se forem eles e colegas com menos de 30 anos, todos carregam no botão e consegue-se digitalizar uma empresa. E, portanto, isso é muito importante também reter alguns desses, ou trazer da Alemanha, ou trazer de onde for, para fazer essa mistura de talento que ajude também os que temos, que sabem fazer, a fazer melhor e mais rápido e de forma mais eficiente. E, portanto, eu diria que sim, que é importante que eles aprendam empreendedorismo, e julgo que todos os cursos de Executive, ou todos os cursos hoje em dia de gestão e têm uma cadeira de empreendedorismo, acho que é importante, mas também é muito importante entendermos que nós temos mais um inglesismo, um backbone, não é? Uma estrutura em Portugal, na indústria, que pode ser absolutamente crítica para isto que a Teresa dizia, das opções que aí vêm. Vai ser preciso produzir mais na Europa do que era antes. E alguém vai ter que produzir. E é bom que sejamos nós, uma vez que ainda somos competitivos e sabemos fazer, coisa que outros países descentralizaram e deixaram de saber fazer. Portanto, há aí uma oportunidade incrível, na minha perspectiva. Algum comentário mais? Eu estou a ver ali em pé o Filipe, meu ex-aluno, ainda me recordo do nome, isto é impressionante. Eu no outro dia fazia as contas e eu tive mais de 15 mil alunos. E recordo-me do seu nome e da sala onde lhe dei aulas. Filipe, porquê é que está em Portugal e porquê é que não se senta connosco? Porquê é que está em Portugal e o que é que pensa disto? Boa tarde. Eu estou em Portugal, estou a trabalhar, estou no ativo há 4 anos. Já foi uma opção ir para fora, para alguns na Europa. Sinto que ainda não tinha maturidade na altura para o fazer. Queria crescer cá dentro, queria conhecer um bocadinho o mercado de trabalho nacional. Já rodei por várias tipologias de empresas, internacionais, nacionais, e é interessante ver a diferenciação entre elas. E sei que se isso acontecer, que se for para fora, vou ver isso ainda mais. Não é uma carta fora do baralho. Neste momento, talvez a 3, 4 anos, uma opção viável. Porque realmente cá nem sempre é reconhecido, como se dizia há pouco, o talento. E a evolução muitas das vezes só é conseguida com alguma rotatividade entre empresas. O que acaba por ser um bocadinho triste para quem gosta do que faz. Porque eu já me vi, por exemplo, obrigado a mudar de um sítio onde eu jamais acharia que iria sair, neste caso do setor automóvel, gosto muito, mas realmente não via uma perspectiva a curto, médio prazo positiva e tive que mudar de área, por opção, porque lá está, não era reconhecido, não havia abertura para retenção de talento. E pronto, foi um bocadinho por aí, e sabia que se fosse lá para fora, se calhar iria continuar no setor automóvel, mas na altura preferi manter-me mais ainda cá para ganhar mais alguma maturidade enquanto que profissional, mas sim, é de todo algo que tenho em mente e é um objetivo a médio prazo. Obrigado, Filipe. Eu espero ter sido generoso naquilo que foi a retribuição do seu talento. Não me lembro que nota é que lhe dei, mas de certeza absoluta que fui generoso. Para me recordar do nome é porque fui generoso. Mais alguma pergunta? Boa tarde a todos. Eu sou uma das 71 vozes pela competitividade. Antes de mais, agradecer ao
ao ISCTE o convite formulado à Câmara Municipal de Coimbra. Estou aqui enquanto vereador da Câmara Municipal de Coimbra com estes pelouros da economia e das finanças. E neste contexto dizer-vos o seguinte, que efetivamente, como sabem, a Câmara de Coimbra conheceu uma mudança no seu executivo e está a conhecer também uma mudança ao nível das suas políticas, nomeadamente ao nível da forma como encara as empresas e como encara o investimento. Um exemplo que vos posso dar é que na reestruturação orgânica que temos em curso irá ser criado pela primeira vez um Departamento de Desenvolvimento Económico, Competitividade, Empreendedorismo e Investimento. E, portanto, isso é ilustrativo da vontade que nós temos de efetivamente apostar nas empresas e efetivamente criar as condições para que consigamos reter na nossa cidade e no nosso concelho de 145 mil habitantes, mas que é uma cidade média de Portugal que tem maior concentração em termos de ensino superior altamente qualificado, para cidades médias, obviamente. E neste contexto eu posso dar-vos conta que uma das iniciativas que temos levado a cabo e que nunca foi feita em Coimbra é sempre que somos contactados por empresas, nomeadamente por empresas estrangeiras, e já temos sido contactados por multinacionais e provavelmente continuaremos a sê-lo, é juntar à mesma mesa todos os parceiros. Portanto, o conceito de parceria, quando estamos a falar de parceiros, estamos a falar Câmara Municipal, Universidade, Instituto Politécnico, parques empresariais, até o próprio Instituto de Emprego, e termos essa capacidade para responder no imediato às empresas que nos procuram e termos efetivamente respostas concretas, objetivas, em termos de estágios, em termos de oportunidades específicas em áreas do IT, em áreas de business, e isso tem sido um esforço que temos feito e que esperemos rapidamente dê os seus frutos. E a minha pergunta era essencialmente para o Dr. Carlos Carreiras. Gostaria e vou aproveitar, digamos, uma parte do meu texto intitulado Competitividade de Coimbra, a Work in Progress, e é assim que nós efetivamente entendemos, se concorda ou não que cada vez mais a avaliação da atratividade de um território passa pelas sensações, pelas emoções e pelos sentimentos que proporciona a quem o habita ou a quem visita. Obrigado. Sim, sem dúvida, até porque uma das coisas que gostamos de desenvolver, cada um de nós, enquanto homem e mulher, é fruto daquilo que aprende e daquilo que experimenta. Não é? Num concelho, como é o caso de Cascais, em que ainda para mais temos uma forte vocação turística, hoje o que se vê são experiências, quer dizer, as pessoas não vão só... Cascais já viveu no turismo do sol e praia, como em grande parte do país, mas as pessoas querem ir lá ter experiências, fazer experiências, ter novas experiências. E, portanto, isso é absolutamente fundamental. Portanto, concordo em absoluto. Como uma outra coisa, já agora aproveitar por Coimbra, porque já provaram disto que eu vou dizer. Há uma outra questão aqui que está muito nas empresas. Eu fiz toda a minha vida nas empresas, agora é que estou nestas funções, agora já há algum tempo. Mas que o segredo é a alma do negócio. Não é? E de facto não é. O que é a alma do negócio é a partilha. Não é? Como uma outra questão que é direcionada para as equipas que dirijo, até pela minha própria experiência pessoal, porque não fui um grande estudante, portanto e depois saiu-me do pelo, porque tive que já estudar à noite, a trabalhar, casado, pai de filhas. Já agora também eu tenho 5 filhas e 2 delas já fizeram percursos internacionais. E aí, para os pais que têm os filhos fora, a grande preocupação, isto é a experiência, não é? É que eles não casem com um estrangeiro, não é? Pronto. Porque aí nós arriscamos a perder a filha ou perder o filho, não é? Mas, portanto, ou seja, aí é tentar sempre, sem obviamente influenciar muito, mas que escolham cá na terra com quem queiram depois partilhar a vida. Mas estava a dizer isto pelo seguinte, é que digo sempre às equipas, copiar não é errado, ao contrário do que, aliás, a minha formação académica passou muito também por isto, não é? Portanto, ou seja, copiar não é errado, o que é errado é copiar errado, não é? Pronto. Portanto, e aí é de facto, porque nós muitas das vezes temos penalizamos muito, talvez pela nossa cultura judaico-cristã, temos muita a componente da penalização. E, portanto, muitas das coisas que desenvolvemos em Cascais e que depois outros consideram como podendo ser aproveitadas,
vêm e pedem-nos, e nós estamos completamente abertos. E a única coisa que pedimos é, ok, vocês venham, vejam o que nós fizemos, e quando levarem para as vossas terras, aquilo que vocês melhorarem, o que nós pedimos é que nos digam. Portanto, também que nos voltem a dar essa informação para nós também melhorarmos. Uma das equipas, tivemos aí um projeto muito arrojado. Nós somos o primeiro concelho no país em que os transportes públicos rodoviários são gratuitos. E espero que Coimbra, mais dia menos dia, adira também a este grande movimento, porque tem um conjunto de efeitos diversos. E na altura, quando estávamos a montar toda esta estratégia de mobilidade, era preciso mandarmos uma equipa, eu precisei de mandar uma equipa a um município europeu que tinha uma longa experiência em tudo isto. Eles diziam, bem, o que o Presidente quer é que nós vamos lá aprender o que eles fazem de bem. Eu disse, não, porque isso, a gente vai ao computador, faz um telefonema, fazemos essas coisas todas, toda a gente gosta de contar o que sabe fazer, o que faz bem, não é? Eu quero que vocês vão lá para estabelecerem uma relação pessoal, para eles vos contarem aquilo que fizeram de errado, porque aí vai-nos poupar muito tempo e muito dinheiro, que são coisas que são escassas para nós. Portanto, há muitas abordagens que eu acho que tem que se ver num sentido completamente diferente. Há pouco eu estava a ouvir, não falta capital, ou seja, está mal distribuído, não é? Pronto. Mas não falta capital, qualquer uma que tenha uma boa ideia consegue angariar capital. E nós desenvolvemos há 15 anos atrás, porque na altura eu era vice-presidente e tinha um dos pelouros, era o pelouro da juventude, e a taxa de desemprego jovem era enorme, muito superior à taxa de desemprego normal. E criámos uma agência de empreendedorismo, que é a DNA Cascais, e essa DNA Cascais, a gente, isto é o ADN, eles querem que tenha um ADN de empreendedorismo. Não, DNA Cascais quer dizer desenvolvimento de novas atitudes. Portanto, é esse o D, o N e o A. E lembro-me que na época, na Assembleia Municipal, o líder da oposição na Assembleia Municipal, que até era uma figura conhecida, não vou aqui referir, mas era um dos principais sindicalistas do país, punha em causa porque é que uma Câmara tinha que se meter nesta coisa do empreendedorismo, não é? E diz, olha, eu não faço ideia, mas já que o senhor está com um ar tão economicista, vou-lhe fazer 3 perguntas, ver se o senhor me consegue responder às perguntas. E a última pergunta, as últimas 2 perguntas porque não é possível fazer um estudo económico sobre esta matéria, que era uma das críticas que nos estavam a fazer. Mas tem que me dar pelo menos alguns inputs. Quanto é que vale uma boa ideia? Quanto é que vale o aproveitamento de um talento que a gente tem aqui no território? E aí ele não me sabia responder, eu não sabia fazer o cálculo do estudo económico que era preciso fazer. Uma outra situação que temos em Cascais que me parece ser muito positivo, nós temos, e há pouco já ouvi aqui, há uma coisa que tem um palavrão, que é a taxa de retenção. Ou seja, qual é a taxa de retenção? Quer dizer, quanto tempo nós conseguimos manter o jovem a fazer o seu percurso normal nas nossas escolas. E Cascais tem das taxas de retenção maiores de Portugal. E uma das apostas que fizemos foi no ensino técnico-profissional. Porque nós temos muita mania em Portugal de que todos temos que ser licenciados. E não temos que ser todos licenciados. Há projetos de felicidade que se constroem em cima de profissões que não passam por uma licenciatura. E, portanto, eu andei nas escolas do Conselho, nós tínhamos um bom exemplo, passo a publicidade. Nós temos um curso de mecânica com a Auto Europa, em que depois começámos a ser vítimas do sucesso do curso, porque quer as oficinas, quer as famílias empurravam os alunos. Portanto, esse curso de mecânica dava até ao 9º ano, portanto, o equivalente ao 9º ano. E depois as famílias empurravam-nos e as empresas iam lá buscá-lo porque eram bem formados e, portanto, eles iam ganhar mais do que o pai ganhava, que foi quem lhe pagou a vida, não é? E depois fizemos um curso de mecatrónica, não é? E eu andei nas escolas, onde há este curso, a dizer-vos, não, vocês façam só umas contas. Se vocês forem como mecânicos, já vão ganhar muito bem. Para a época, 1.200 euros, portanto, já é um bom ordenado. Quando o pai ganhava o ordenado mínimo, ou ganhava pouco mais que o ordenado mínimo. Isto é excepcional, portanto, é um caso já de sucesso. Agora, se vocês pensarem
que, fazendo a mecatrónica, vocês conseguem ganhar em Portugal 2.000, quase 3.000 euros, e mais podem ter a possibilidade de virem cá os alemães e levam-vos e vão ganhar 4, 5, 6 mil euros. Portanto, vale a pena este investimento de mais 3 anos. Portanto, façam mais 3 anos, ficam com o 12º ano e ficam com esta capacidade maior de atração. Isso era um caso que herdei, que havia em Cascais. Hoje disseminámos outros cursos técnico-profissionais. E são cursos que têm tido um grande sucesso, ou seja, têm tido uma taxa de empregabilidade elevada. E à partida, pelo que eu posso observar, que será por amostragem, mas com sucesso também por parte dos próprios jovens, que consideram que valeu a pena evoluírem naqueles cursos técnico-profissionais. Agora não vão ser chamados doutores, não vão ser chamados engenheiros, não vão ser chamados arquitetos, mas ao fim do mês têm um bocadinho mais dinheiro do que alguns doutores, alguns engenheiros ou alguns arquitetos. Não é? Muito obrigado. Há mais alguma pergunta do público? Nós estamos em cima da hora, mais ou menos, prevendo que era 1 hora para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Marques. Eu quero fazer algumas colocações e pergunta para o nosso presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras. Eu tive o privilégio, como diretor do Arquivo Brasileiro, de assinar um acordo bilateral com Cascais. Na época, me surpreendeu muito o modelo de gestão e o uso de inovação e tecnologia. Então, primeiro eu quero lhe dar parabéns, porque o senhor é reconhecido como um homem inovador. Isso, sem dúvida nenhuma, penso que é um dos atrativos quando se fala nessa retenção de jovens, de talentos, e, sem dúvida nenhuma, Cascais é um exemplo que tenho percebido muito. E tive recentemente em Cascais. Hoje eu sou o conselheiro da Comissão do Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, a ideia, inclusive, é estabelecer um acordo com Lisboa e uma parceria o ano que vem para falar sobre meio ambiente e clima. E também percebi em Cascais, além, obviamente, da educação, de todo o cenário que o senhor acabou de colocar, um ambiente propício. Mas a minha pergunta é, primeiro, o que te motiva e quais são os seus projetos para Cascais do futuro? A segunda coisa é que nós temos um filho estudando aqui, seria muito bom essa integração com uma das suas filhas, viu? Isso, para mim, sempre é muito positivo. Então, esse é um ponto que tem assuntos positivos nesse tema da interação entre estrangeiros. Obrigado a todos. Muito obrigado. Melhor os filhos é deixar isso para eles, não é? Portanto, ou seja, eles é que têm que tomar essas opções e fazerem essas escolhas. Em termos de futuro, vamos lá ver, eu estou no último mandato de uma série que já não posso fazer mais mandatos, portanto, ou seja, já não serei candidato nas próximas eleições. E, portanto, o meu futuro, o que eu tenho hoje para o futuro foi, por um lado, concretizar aquilo que são e que chamamos projetos estruturais, ou seja, aquilo que fica, aquilo que vai ficar, e, portanto, concluir, nomeadamente, questões que há pouco já referi, da atração das universidades, mas estamos a fazer todo o investimento na escola pública em Cascais, portanto estamos a renovar completamente a escola pública, não é uma competência legal da Câmara, o mesmo estamos a fazer na área da saúde, o mesmo estamos a fazer em equipamentos culturais, que é aquilo que efetivamente fica, e também a fazer na área ambiental, nomeadamente, nós temos grandes, outro dia disse num colóquio, que ficou tudo muito, um colóquio sobre ambiente, e eu disse, não, nós estamos a fazer 7 autoestradas em Cascais, 4 delas são prioritárias. Toda a gente ficou, está a haver a autoestrada de Alcatrão, não é? E não, nós estamos a fazer 7, estas 4 prioritárias são aproveitar as nossas ribeiras e a fazer corredores nas ribeiras, que consegue ter, apostar na mobilidade suave e depois ter um conjunto de outros fatores vantajosos, nomeadamente um deles, que é mitigar o risco de cheia, porque servem também para regularizar as ribeiras. Mas enfim, acima de tudo é isso. O que me motiva foi sempre o que disse às equipas, quer dizer, eu acho que nós, enquanto homens e mulheres, e depois quando assumimos as responsabilidades da paternidade ou da maternidade, é perpetuar um bocadinho a nossa existência
neste tempo e neste espaço em que andamos por aqui. E de facto, a minha grande ambição é um dia ser velhinho. Eu espero ficar em Cascais e, portanto, ficar até morrer em Cascais e andar pela rua e ouvir alguém dizer: pá, este tipo foi Presidente da Câmara e foi bom, fez umas coisas. Isso é aquilo que me deixa, que é o meu legado para Cascais. Não tenho uma ambição aí muito superior a essa. Claro, pelo meio há muitas outras questões ambiciosas do ponto de vista coletivo que temos vindo a cumprir. E, acima de tudo, garantir que quer a estratégia, quer a equipa tenham a continuidade a prazo. Falou da questão da organização, gostava só de dar aqui um exemplo, foi uma coisa que virámos completamente na Câmara de Cascais. As câmaras, quem não conhece, têm organigramas muito complexos, portanto, cheio de departamentos e divisões e 30 por uma linha. Eu organizei a Câmara de Cascais em 4 grandes áreas. E as 4 grandes áreas era presente, futuro, território e pessoas. Não é? E a partir daqui tudo se desenvolvia dentro desta própria organização. Dava alguns equívocos, que eu apresentava ao diretor municipal do futuro e as pessoas perguntavam: ainda não está cá, vai entrar na Câmara. Disse: não, já está cá, mas ele tem que pensar o futuro. Ou seja, ele tem que estar virado para trazer o futuro cá para dentro, para ser o presente. E, portanto, agora desenvolvemos mais 2 áreas absolutamente fundamentais. Uma que tem a ver com os tais projetos estruturais, fazer com que eles aconteçam, e uma outra que tem a ver com aquilo que eu falava há pouco, da parte da criatividade e da parte cultural, porque da nossa estratégia, um dos pontos fundamentais é nós cumprirmos a nossa identidade, que vai justificar aquilo que somos e explicar porque é que o somos. E isso transforma-nos, que é aquilo que pretendemos, é não sermos um conselho low cost. Se eu quiser ser um conselho low cost, isso é fácil relativamente fácil de fazer, mas nós temos que acrescentar valor dentro do próprio conselho. E é isso que a nossa identidade nos traz, que nos ajuda e que muitas das vezes nos impulsiona para o tal futuro. Já agora, só para terminar, há uma coisa que eu digo aos jovens, porque nós mais velhos, e nós também já ouvimos isso, ouvimos quando éramos jovens, dizer: vocês jovens são o futuro. Não é? Eu acho que é uma coisa que as gerações mais velhas encontraram para adormecer os jovens. Não é? Portanto, ou seja, dizem: vocês são o futuro, portanto, têm ainda futuro, não se preocupem com mais nada. E nós temos de assumir que os jovens, há pouco estava a ver aquele exemplo, não querem trabalhar, não querem fazer, enfim, logo por aí era de fugir dessa organização. Mas os jovens são o presente, quer dizer, não vale a pena nós termos. Agora, ganhamos se associarmos o conhecimento, que eles jovens têm muito mais do que nós tínhamos com a idade deles, com a experiência, que infelizmente nós temos muito mais, infelizmente não, também sabe bem, muito mais do que eles têm, porque obviamente já vivemos mais tempo, já tivemos a oportunidade de aprender muito mais, e experimentar e vivenciar muito mais do que eles até agora vivenciaram. Bom, parece que temos que terminar, estamos na hora. Cumpro-me agradecer a todos, enfim, primeiro a quem esteve aqui nesta ilustre mesa e estes ilustres convidados, participantes nesta obra. Agradecer penhoradamente e de coração a vossa presença e o vosso testemunho enquanto escritores e contributos vivos para aquilo que é o resultado, que é o livro. Agradecer ao público em geral e deixar uma palavra também de apreço muito especial ao meu staff, com o qual trabalho todos os dias e que torna estas coisas também possíveis. Sem as pessoas que me acompanham todos os dias, não são muitas, são 20 e poucas, mas valem ouro. E queria também deixar uma palavra de apreço para elas, porque de facto elas fazem comigo este caminho todos os dias. E finalmente volto à Mónica, porque a Mónica nos ajudou a montar este projeto e portanto é incontornável nestas coisas. E portanto não sei se a deixo sair, se não a deixo sair destas 240 vozes que já existem. Obrigado a todos.